Assista agora, Minha Cidade. Olá, gente, um abraço especial a você que está curtindo a nossa programação em casa, programação da TV Cidade. A partir de agora começa o Minha Cidade, programa específico de entrevistas, né? E você já está acostumado com esse espaço. E hoje nós vamos entrevistar o diretor regional do trabalho, o Paulo Lopes, para a gente entender um pouquinho como funciona, como é que está a vaga de emprego hoje aqui na nossa região, como é que estão aí sendo trabalhados também aqueles projetos importantes que já foram colocados à disposição de outras cidades. É o que nós vamos saber a partir de agora com o nosso entrevistado, diretor aqui regional do trabalho, o Paulo Lopes. Eu volto já. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Estamos de volta com Minha Cidade. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar de trabalho, né? Trabalho é aquilo que dignifica o homem, pelo menos a gente sente-se dessa forma, né? Quando a gente diz o homem, é lógico, o homem, a mulher, a família. O cidadão, principalmente o chefe de família, precisa ter um trabalho digno para que ele possa ter uma vida também saudável, uma vida tranquila dentro de casa. Agora, como isso é possível, né? Existem órgãos do governo que trabalham isso tudo? Existe, e é justamente isso que nós vamos estar destacando hoje. Nós vamos saber como é que está a oferta de emprego aqui na nossa região, principalmente, né, que vem com relação aí à delegacia hoje regional aqui do trabalho de Presidente Prudente. Paulo Lopes, diretor regional, tudo bem, Paulo? Tudo bem, Geraldo. Muito obrigado pelo carinho, né, de atender o nosso convite. É sempre importante, Paulo, a gente falar de emprego. Quando a gente fala de emprego, é algo assim que o cidadão desempregado, o cidadão sem emprego, quer dizer, tudo fica complicado na vida da pessoa, né? E como é que está hoje, o que é essa regional aqui, como é que está o trabalho nessa regional hoje em Prudente? Bom, o trabalho nosso, Geraldo, dentro da regional do trabalho é o seguinte: nós temos hoje 10 postos de atendimento ao trabalhador funcionando na nossa região, tá? E nós somos então responsáveis por esses 10 postos de atendimento ao trabalhador, mais as agências do Banco do Povo, que funcionam na nossa região. Então, em síntese, o trabalho da nossa secretaria é trazer qualificação profissional, geração de renda e emprego para esses municípios, de alguma forma coordenar, tá, a questão do emprego nos municípios. Paulo, qual é a característica nossa hoje? Ela é uma característica de mão de obra, prestação de serviço, uma característica industrial, empresarial? O que Prudente tem a oferecer hoje? Olha, Geraldo, a gente não tem uma informação exata sobre isso, tá? Até uma coisa que nós temos cobrado muito dos prefeitos dos municípios por onde nós temos passado. Muitas vezes eu digo para os prefeitos o seguinte: a gente tem costume de cobrar muito do governo estadual, do governo federal, mas muitas vezes nós não fazemos a lição de casa, tá? Então, Prudente não é a única cidade com esse problema, mas nós temos uma falta de mapeamento na nossa região do emprego, da geração de renda. Então, o que acontece muitas vezes? Nós temos uma dificuldade de conseguir indicar para os municípios qual tipo de qualificação falta, quais as vagas de emprego que estão em alta naquela microrregião. Então, nós sentimos essa dificuldade. E isso daí é uma coisa que o município, através das comissões municipais de emprego, através das suas secretarias de desenvolvimento, elas têm que fazer, elas têm que nos ajudar nesse sentido, porque dentro da atribuição da secretaria, o que nós temos que fazer, e nós estamos fazendo já em todo o estado, é realmente buscar as qualificações para trazer para os municípios. Mas a gente não consegue fazer isso, Geraldo, se não tiver essa ajuda do município de fazer a lição de casa, de mapear o que realmente o município precisa. Porque nós não temos aqui, Paulo, hoje uma região de grandes indústrias. A gente não é uma região industrial. A gente tem a questão que envolve a parte rural, temos os grandes plantios de cana, as grandes usinas de cana, também ainda não é aquela coisa que oferece uma gama de trabalho tão intensa, com relação aí para a gente dizer, nós somos uma região rural, né? E a região rural hoje, ela está toda praticamente mecanizada também. A gente vê muito trabalho sendo feito de uma forma assim, que há necessidade de pessoas especializadas. O serviço do comércio, a prestação de serviço seria sim o ponto mais, podemos dizer assim, mais interessante que a gente vê, que é o comércio, que são as oficinas, que são as mãos de obras colocadas à disposição das pessoas da nossa região, né? Os grandes empregadores hoje, Geraldo, são as pequenas empresas. Sim.
Então nós temos aqui em Presidente Prudente, isso a gente percebe diariamente lá no Centro Regional do Trabalho, e nos PATs que nós temos na região nós percebemos também. Mão de obra qualificada está sendo muito procurada. Tá? Então, mão de obra para você trabalhar principalmente na prestação de serviço. Tá? Isso daí sempre vai ter emprego, sempre vai ter serviço. As pessoas têm buscado a criação de pequenas empresas, têm buscado realmente a organização, e a partir disso, esses empregos estão sendo gerados. Então a gente percebe que estão chegando para a gente muitas vagas que demandam qualificação. Sim. Tá? Não são mais aquelas vagas de pronto preenchimento como existia algum tempo atrás, mas hoje as vagas elas estão tendo que ter uma qualificação específica para aquela função. E a gente vê muito hoje assim no mercado, eu que costumo ter um trabalho muito próximo de todos os órgãos assim que envolve a questão do trabalho, as prefeituras, os empregadores, devido ao trabalho que a gente desempenha até aqui pela Rádio Prudente, Paulo, a gente pode ver o seguinte: as pessoas dizendo, olha, a nossa região tem muita oferta de emprego, mas por outro lado, a gente encontra pessoas dizendo assim, olha, estou com uma dificuldade muito grande de me colocar no emprego. A questão da qualificação ainda é a barreira entre esses dois pontos? Não só a questão da qualificação, Geraldo, a questão da qualificação ela é uma das barreiras. Tá? Nós temos uma outra barreira que é a desorganização, como eu disse para você no começo. Nós não temos hoje, por parte dos municípios, políticas sérias na área de criação, na área de emprego e geração de renda. Então o que acontece? Muitas vezes a gente consegue fazer um trabalho que fica travado na falta de informação, que fica travado muitas vezes na continuidade dos programas que nós conseguimos gerir pela Secretaria. Vou dar um exemplo para você. Nós tivemos o ano passado o programa Frente de Trabalho, que foi implantado aqui em Presidente Prudente. Tá? Foram 600 vagas para o município de Presidente Prudente e para o município de Narandiba. No dia 13 de dezembro de 2012, nós fizemos o lançamento ali no Tênis Clube. Tá? A Frente de Trabalho ela tem o período dela de 9 meses. Tá? Durante esses 9 meses as pessoas ficavam ali prestando serviço para o município, para órgãos da administração direta, tá? E recebendo uma bolsa auxílio de R$300 e ao final desse período realizaria um curso de qualificação profissional. Para você ter uma ideia, Geraldo, tudo isso aconteceu e nós tivemos uma grande dificuldade de encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. Tá, nós estamos até agora encaminhando essas pessoas. Então o programa terminou agora no mês de setembro, tá? Nós tivemos o encerramento do Frente de Trabalho, nós conseguimos encaminhar cerca de 30% dessas pessoas para o mercado de trabalho, o que a nível de estado é um número bom, mas dentro do que a gente espera fazer aqui na regional, eu ainda acho pouco. Tá certo. Tá, eu acho que com uma continuidade a gente poderia realmente, com uma política de continuidade, a gente poderia fazer muito mais. Bem, gente, nós estamos aqui conversando hoje com o Paulo Lopes, que é o diretor regional do trabalho aqui na nossa região. E é muito importante, nós vamos a um pequeno intervalo comercial, mas na sequência a gente vai falar mais sobre essa frente de trabalho. Eu estive no Tênis Clube, e o Tênis Clube lotado de gente, a procura justamente é esse ponto que a gente fala, esse elo de ligação entre o cidadão, a realidade do trabalhador e o emprego em si. Né? Há um distanciamento, Por quê? Porque a gente sabe muito bem a vaga de trabalho, a situação. Muitas vezes é o dinheiro que é oferecido que é pouco, as condições não são favoráveis e muitas vezes também o próprio trabalhador ele não se adequa à situação desse que está sendo oferecido. Então nós vamos a um pequeno intervalo, a gente volta já para continuar falando justamente desse projeto, que foi um projeto bonito lançado aqui em Prudente. Volto já. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Estamos de volta com Minha Cidade. Bem, estamos de volta, né, gente, com o nosso programa hoje, o Minha Cidade, falando de emprego. Emprego, que é uma situação, assim, que muita gente fala, desenvolvimento passa pelo emprego, desenvolvimento, né, tudo aquilo que a gente vê crescimento. Para ter crescimento tem que ter muito trabalho, muito a ser oferecido à população. Eu sei que na área da construção civil, a nossa região deu assim um pulo muito interessante. Muitos empregos foram ofertados no ano passado, esse ano também. Na área dos grandes empreendimentos como shoppings, as grandes lojas, né, que vieram para Presidente Prudente, tanto na área de alimento como também no vestuário. Hoje no shopping aqui nós temos algumas lojas importantes, também absorveram muito essa mão de obra. Mas ainda com relação ao projeto de emprego
que a Secretaria implantou no Estado. E aqui em Prudente, o Tênis Clube recebeu assim um grande número de pessoas, e ao final isso não surgiu no resultado tão interessante que a própria Secretaria do Estado estava esperando. Ô Paulo, o que realmente aconteceu? A gente sabe que algumas pessoas que foram para o projeto, eles foram preparados para um tipo de trabalho, mas foram colocados na ponta para fazer outra coisa. Pessoas que não sabiam nem capinar chegaram a pegar na enxada. Ou pessoas que não sabiam sequer o que é colocar uma panela no fogão para cozinhar algo, foi trabalhar de cozinheiro. Houve assim, desvirtuou o que era para ser, né, Paulo? Na verdade, Geraldo, o programa Frente de Trabalho, ele não é para ser encarado pelos municípios como uma mão de obra barata. Tá? Que é o que foi feito em muitos locais. Exatamente. O programa Frente de Trabalho é para ser encarado pelos municípios como uma forma de você abrir a possibilidade daquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, dela sair daquela condição, tá? Através da prestação do serviço, ela ser inclusa no mercado de trabalho e através da qualificação ela ficar pronta para poder ter um emprego, para poder entrar realmente de fato no mercado de trabalho. O que aconteceu em algumas cidades, como aconteceu aqui em Presidente Prudente? Houve realmente, Geraldo, um desrespeito muito grande com essas pessoas, tá? Que foram ali com esperança. E isso por parte do secretário que cuida da pasta. Dos secretários. Dos secretários. Sim. Houve esse desrespeito muito grande com essas pessoas. Mas foi uma coisa, Geraldo, que logo no começo a gente já conseguiu sanar. Tá? Eu fui até a prefeitura, fiz uma reunião com os secretários na época, conversei. O que acontecia, Paulo? Claramente, até para que o nosso telespectador possa entender. As pessoas estavam sendo colocadas em postos que não eram para ser? Por exemplo, o que acontece, Geraldo? É o que eu estou dizendo para você. O prefeito do município, os secretários não podem entender que frente de trabalho é para substituir mão de obra. Para contratar funcionário, você tem que fazer concurso. Para contratar funcionário, você tem que abrir vaga. Tá? Agora, você não pode usar o funcionário da frente de trabalho para fazer o trabalho de merendeira. Você não pode usar o funcionário da frente de trabalho. Isso chegou a acontecer, né? Chegou a acontecer, mas logo no começo, Geraldo, nós conseguimos fazer uma intervenção pela secretaria e isso tudo foi arrumado. Agora, existiram sim esses problemas no começo, mas logo depois a gente conseguiu sanar isso e atingimos níveis muito bons, tá? Considerando o que a gente vê dentro do estado de São Paulo, os índices aqui da nossa região, da nossa cidade principalmente, nós conseguimos um grau de empregabilidade muito bom, porque essas pessoas, além do curso profissionalizante, além das possibilidades, nós ainda conseguimos organizar o balcão de emprego aqui do pátio de Presidente Prudente. Tinha um horário de trabalho, né, a ser prestado, né, Paulo? 24 horas semanais era o que era exigido por lei para que essas pessoas pudessem fazer jus ao recebimento da Bolsa Auxílio. E além dessa Bolsa Auxílio, os municípios tinham obrigação de complementar com algo, se pudesse, alguma coisa nesse sentido? Na verdade não existe obrigação, Geraldo, mas poderia. Poderia. Vai depender muito aí também da questão do prefeito olhar isso, você entendeu? Dos administradores olhar. É uma iniciativa para retirar a pessoa daquela situação difícil que era sem emprego, né? Com certeza. Era uma iniciativa para isso, para reconduzir essa pessoa no mercado de trabalho, e esse projeto ele acabou chegando ao final sem cumprir aquele objetivo tão esperado que a Secretaria propôs. Na verdade, depois desses problemas que nós tivemos, como eu estou dizendo para você, a gente conseguiu dar uma virada nisso. Tá? A gente conseguiu realmente, os índices que a gente alcançou de empregabilidade aqui em Presidente Prudente chegam a perto de 30%. Tá? Então é um índice bem alto, é um índice acima do esperado. Pelas dificuldades da situação. Exato, a gente conseguiu. E outra, eu tive a oportunidade, aí de forma pessoal mesmo, de assistir, Geraldo, e de perceber pessoas que tiveram a vida mudada, que tiveram realmente uma mudança total de vida. Pessoas que não conseguiam se enquadrar no mercado de trabalho, pessoas que não ficavam em emprego nenhum, pessoas que aprenderam, através desse programa de 9 meses, aprenderam realmente, conseguiram abrir as portas, hoje tem muitos que estão trabalhando com carteira registrada, hoje tem muitos que voltam na secretaria, você entendeu? E falam para mim, Paulo, como isso me ajudou. Nós tivemos até um exemplo da Edna, que foi a ganhadora de um prêmio nacional dos sorotimistas, tá? Ganhou lá um prêmio acho que de $3 mil, e foi, o começo dela foi através do Frente de Trabalho, porque era uma pessoa que não conseguia ter entrada no mercado de trabalho, ninguém dava uma chance para ela.
Então, na verdade, a partir do momento que ela entrou na frente de trabalho, as pessoas começaram a ver que era realmente uma pessoa diferenciada. E, fora ela, nós temos muitos casos. Então, eu fico muito feliz, Geraldo, de ter pela primeira vez conseguido trazer para a nossa região 1000 vagas do programa Frente de Trabalho, porque até então o programa existe desde 1992. Mas não estava sendo propagado. Nunca veio para Presidente Prudente. Falta de política, será, Paulo? Na verdade, eu acredito não falta de política. Ou falta do interesse de quem estava na regional mesmo? Não, não é só isso, não. Eu acho que é toda uma articulação que você tem que ter com os prefeitos da região, né? Para que você consiga, e outra, sensibilizar também. Nós tivemos aí um secretário, que é o Ortiz, sim, que ficou à frente da pasta aí 1 ano e meio, que olha, eu vou dizer para você, Geraldo, ele veio, em 1 ano e meio ele veio 8 vezes para Presidente Prudente, tá? Então tudo que nós pudemos trazer para a nossa região nós trouxemos. Agora entrou o nosso outro companheiro, Tadeu Moraes, que é companheiro também do movimento sindical. Que é de carreira, uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo. Exato. Não está ali à toa. É diferente você trabalhar com pessoas que têm realmente compromisso com a política de emprego. Tá? Porque existe uma diferença muito grande em você fazer política de emprego. E é o que nós vamos falar no próximo bloco. Exato. Política e politicagem. Porque tem muita gente que acaba utilizando uma situação ou outra e o coitado, o cidadão que está em necessidade, ele é manipulado de uma forma ou de outra. A gente sabe muito bem disso. Infelizmente isso acontece. Nós vamos a mais um pequeno intervalo comercial. Na sequência a gente volta para falar justamente dessa diferença, né? Que isso não poderia existir, principalmente com uma pessoa mais necessitada. Eu sempre me dirijo a isso porque eu sei das dificuldades. Quem tem posse, quem tem poder, gente, não precisa ficar pedindo, não precisa ficar ali mendigando, não precisa ficar buscando um emprego dessa forma. Então nós vamos a um pequeno intervalo e volto já. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Estamos de volta com Minha Cidade. Nós estamos hoje discutindo esse assunto importante aqui, falando um pouquinho dos projetos, de como isso foi implantado. Isso não foi só Presidente Prudente, viu, gente? Esse projeto foi implantado em várias cidades da nossa região, principalmente aqui no Pontal do Paranapanema, e geralmente nas pequenas cidades o projeto ele tem uma visão um pouco diferenciada, né, Paulo? Até porque o ganho das pequenas cidades, as pessoas vivem muito do diarista, né? Vivem muito daquela diária que é prestado serviço na lavoura, vive no trabalho mais pesado, o que é diferente aqui da cidade. E a gente fechou o segundo bloco hoje do nosso programa, falando hoje assim, eu não sei nem até como colocar para você, porque assim, eu acho ridículo, né? Eu acho chato pra caramba você utilizar da situação para obter benefícios. A política e a politicagem. Existe uma situação muito difícil. Fazer politicagem com pessoas carentes, pessoas mais necessitadas, é complicado, né, Paulo? Geraldo, isso é uma coisa que dá nojo na gente. Isso teve essa situação, né? Teve situações sendo utilizadas até de uma forma aí para obter vantagens, mas vantagens políticas, né? Sim, nós buscamos coibir isso de todas as formas, tá? Os programas da Secretaria, eles vêm realmente para mudar a vida do cidadão, tá? Nós buscamos fazer um trabalho com seriedade ali dentro. Nós percebemos que hoje a Secretaria ela é gerida pelo movimento sindical. Então pessoas assim, Geraldo, que têm um compromisso extremo com o trabalhador, que tem um compromisso extremo, não é um compromisso de 1 ano e meio, que é o tempo que a Secretaria, nós estamos na Secretaria, mas um compromisso de vida. Tá? Então isso faz toda a diferença. Quando a gente percebe isso, quando a gente vê isso, a gente intervém sim com muita força em cima para que isso não venha acontecer. Tá. Chegou a ter assim caso explícito dessa forma, Paulo? Nós tivemos casos na região inteira, assim, entendeu? Onde muitas vezes pessoas querem aparecer mais do que o programa. Tá? Mas o programa ou utilizar o programa para ter benefícios próprios, dizendo que realmente foi, simplificando, né, gente, para você entender, dizendo que realmente foi ele que conseguiu aquilo, foi ele que trouxe aquilo, quer dizer, usando de uma situação que é da Secretaria, disponibilizado para que ele pudesse ajudar naquele momento difícil do município para conseguir depois a vantagem de um votinho ou outro numa futura eleição. Exato. Quando a gente lida com o meio político, né, Geraldo, a gente sabe disso, que as pessoas elas costumam buscar sempre a paternidade. Sim. Né? Do que se é. Quando é algo bom, né? Quando é algo ruim, dificilmente você vê o cidadão assumir. Ninguém gosta de falar de coisa ruim. Falar que o desemprego está ruim no município, correr atrás, fazer algo desse sentido, não quer. Agora, quando chega alguma coisa que é para benefício, todo mundo está lá. Mas eu gosto de falar de coisa ruim, sim, porque isso ajuda a gente a crescer.
Eu aprendi também que o caminho estreito, ele acaba nos dando a possibilidade de lá na frente você ter uma possibilidade. Com certeza, né, de chegar. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso também, Paulo. Eu acredito muito nessa filosofia, que eu acho que a nossa vida por aqui é muito passageira, muito rápida, né? Passagem muito rápida, e a gente não precisa levar nada com certeza. Quando a gente deixar aqui, acho que a nossa roupa bonita, né? A nossa presença, o nosso dinheiro, tudo isso vai ficar lá no banco, vai ficar para os outros ficarem por aí, muitas vezes para discutirem aí na justiça, brigas familiares, aquela coisa toda, quando, né, não há necessidade de tudo isso. Mas a gente sabe que a vida não é bem assim, cada um pensa da sua forma, e nós estamos aqui também, né, gente, para estar dando lição de moral, de que deva seguir isso aqui. Nós estamos falando de emprego. É que a situação nos traz assim uma certa indignação, porque quando trata-se de pessoas carentes eu fico triste. Eu vivo diretamente, né, o dia, sou de uma camada social bastante carente, né, venho de uma família assim, muito simples. Acho que a simplicidade não quer dizer também que você não tenha dignidade, né? Dignidade, acima de tudo, é muito importante para o homem. Mas trabalho, muito trabalho. Trabalho é o que dignifica o homem e que faz você vencer. Por isso que nós estamos falando aqui hoje. Para a gente fechar hoje o nosso programa, tem mais algum projeto, algo novo que está chegando, alguma coisa importante que chega hoje com relação ao emprego e trabalho na nossa região, Paulo? Nós temos um anúncio agora para o mês de novembro, de mais 1.000 vagas, Geraldo, de frente de trabalho, que serão implantadas em 21 municípios aqui da nossa região, tá? E essas vagas, elas foram pleiteadas pelos prefeitos. Fica aí até um recado para os prefeitos que quiserem pleitear vagas. É só nos procurar na regional, tá? Através de um ofício simples, solicitando para o seu município a vaga, a inclusão no programa Frente de Trabalho. Nós estamos lá para atender vocês. Tá? E esse programa ele vai ser executado agora no mês de novembro, já na nossa regional, com 21 cidades sendo contempladas. Tá, só para a gente entender um pouquinho do programa, quando o cidadão vai lá para fazer parte aí de ele é um candidato a pleitear uma vaga dessa, ele estipula o que ele quer fazer ou o programa já indica para ele? Não, na verdade o trabalho ele vai ser definido pelas prefeituras, pelo tomador do serviço. Tá. Então no caso aqui em Presidente Prudente nós tivemos uma experiência com a Polícia Militar. Isso é muito sério, é muito importante isso aí. Mas sempre, Geraldo, eu fiz questão... dentro do perfil de cada um, não pode fugir muito. Exatamente. Isso é aquilo que eu digo para você, porque como nós temos, Paulo, assim, as pequenas prefeituras da nossa região, elas vivem muito hoje do repasse do próprio governo federal, né? E o FPM, que é uma situação ridícula também. Eu discuti isso, fui numa reunião recente aqui em Regente Feijó, discutiu justamente o FPM, e eu vi a Dilma bonita, falando do pré-sal, palavras difíceis que muita gente carente não conseguiu entender. Exato. Aquela mensagem, né, durante essa última semana, do pré-sal, que não sei o quê. Só de falar de pré-sal, as pessoas perguntam, o que é pré-sal? Por que essa palavra? Tem muita coisa a ser explicada, mas ali poderia vir dinheiro para se fazer belíssimos projetos e programas voltados para a população mais carente. Então eu pergunto a questão do perfil, porque muita gente vai para uma prefeitura pequena da região e de repente ele é lá ele estudou, fez o curso, passou lá no curso de Direito, se formou a bacharel em Direito, e ele vai prestar um serviço para limpar uma calçada. Nós temos casos aqui em Prudente, casos de pessoas que têm um nível de qualificação muito melhor e que prestaram um serviço diferenciado. Nós temos casos até de pessoas que foram contratadas depois. Então, você entendeu? Pessoas que fizeram trabalho de secretariado, trabalho de informática em muitos lugares. Tá? Por isso que tem que direcionar para cada aptidão de cada um, né? Nós tivemos a oportunidade, Geraldo, como eu disse para você, eu tive a oportunidade de ver pessoas que realmente acharam ali, descobriram um potencial que não sabiam que tinha. Tá, mas teve muitas pessoas também que não conseguiram, né, Paulo? Sei que você é justo em dizer tudo isso. Com certeza. Mais alguma colocação que você gostaria de passar para o Prudentinho, para o nosso telespectador? Aproveitar para dar um abraço especial aos nossos amigos de Santo Anastácio, né? Que está acompanhando aí, né, prefeito? Da cidade de Santo Anastácio, todos os amigos aí, o Franklin, né? Dr. Michel aí em Santo Anastácio. Meus irmãos, um grande abraço para vocês aí, né? Você tem... Sim, nós teremos aí o lançamento mês que vem das frentes de trabalho, inclusive Santo Anastácio é um dos municípios que está sendo atendido, tá, através do pedido do prefeito do município, e deixar aberta a secretaria para todos vocês que quiserem conhecer
o tipo de política que nós fazemos lá, que é a política do emprego, tá? Uma política séria de qualificação para a nossa região. Nós estamos ali abertos para receber as visitas de vocês, para receber os prefeitos da região, as autoridades. Rua Rio Grande do Sul, número 37, ali na Vila Marcondes. Tem algum e-mail, Paulo, que a gente pode colocar? Não, tá. Não, é telefone mesmo. O telefone, né? É 3221-9666. Tá certo. A pessoa pode agendar, a gente está lá para atender. Ok, eu agradeço a gentileza, viu, Paulo, com que você atendeu aí para falar conosco. A gente sabe que o assunto é longo, que dá para a gente discutir bastante, mas dá para as pessoas entenderem um pouquinho de como funcionam aí essas frentes de trabalho disponibilizadas pelo governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo. Muito obrigado. Bem, gente, para finalizar o nosso programa hoje, eu quero dar um abraço especial nos amigos, falar em Santo Anastácio, dar um abraço no Adner também, né, Adner? Grande abraço. E um abraço especial aqui ao seu Carlos, os amigos lá no Tio Patinhas, né, curtindo o nosso programa, todos os dias ouvindo aí, né, curtindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, gente? Tem muitos amigos aqui em Prudente que curtem o nosso trabalho aí, né? O Alberico, sempre que eu vejo na cidade, sempre diz pra gente que está acompanhando o nosso trabalho, né? E para você que acompanha também, que respeita o nosso trabalho aqui, as nossas entrevistas, eu fico muito feliz. É feito com muito carinho, né? A gente procura os temas aqui com muito carinho para que você possa ter essa mensagem gostosa. Grande abraço para você e a próxima semana tem mais. Até lá!